Boa noite, gente. Que coisa preciosa estarmos aqui no CPL. E para mim, para Elisângela em particular, estar aqui em casa, na nossa igreja. Nós somos daqui, passamos 15 anos como missionários na Floresta Amazônica. Tem 2 anos e meio que voltamos, não para Minas Gerais, mas o Senhor nos levou para São Paulo. E a partir dali estamos nos dedicando à coordenação e supervisão de missionários presbiterianos mundo afora. Mas aqui é a nossa casa. Sempre que a gente volta, Belo Horizonte, 8ª Igreja, aqui é o nosso lugar. E nós participamos do CPL em 2004, antes de irmos para o campo. E depois, em função das demandas do campo, nós voltamos no CPL em 2012. Então, tem 11 anos que a gente não conseguia vir no CPL e nós estamos muito alegres em estar aqui participando desse congresso tão especial. E congresso com o tema Fora da Curva. Conquiste, o Senhor já nos deu essa terra. Só o tema do congresso é animador, não é verdade? E eu espero que de fato o Senhor esteja nos animando nesses dias de congresso e saiamos daqui todos nós com os corações inflamados. Inflamados por Deus, inflamados pela palavra de Deus, e inflamados pela igreja de Deus, e inflamados pela obra de Deus. Eu gostaria nessa noite, espero que você ainda tenha aí força para resistir por mais algum tempo, eu gostaria de te convidar a abrir as escrituras no livro de Gênesis. E eu quero propor aqui uma teologia bíblica da conquista. Eu penso que toda ação que nós desenvolvemos na obra de Deus e no reino de Deus, precisamos ter uma boa compreensão e uma fundamentação bíblica para o que nós fazemos e aquilo que nós abraçamos. Pois, se não tivermos um convencimento bíblico através do Espírito Santo ao nosso coração, por padrão, as nossas iniciativas e avanços se tornam fogo de palha. Então, gostaria de pensar numa teologia bíblica de conquista. E uma teologia bíblica que se preza, começa sempre pela narrativa da criação. Então eu te convido a abrir Gênesis capítulo 1, versículos 26 a 28. Gênesis capítulo 1, versículos 26 a 28. Aquele texto bem conhecido de todos nós, que é a narrativa da criação, e nesses versículos da criação dos seres humanos. Versículo 26. E Deus disse: façamos o ser humano à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os animais que rastejam pela terra. Assim Deus criou o ser humano à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse: sejam fecundos, multipliquem-se, encham a terra e sujeitem-na. Tenham domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. Você certamente já sabe que a narrativa da criação no capítulo 1 é uma narrativa muito bem estruturada dentro da narrativa literária hebraica. Nos 3 primeiros dias, Deus cria o ambiente, o cenário global. Nos 3 dias subsequentes, portanto 4, 5 e 6, Deus povoa esses ambientes. No primeiro dia, ele cria a luz, haja luz, e houve luz. Lá no 4º dia, que está conectado com o primeiro, ele cria os luzeiros. E ele atribui um propósito a esses luzeiros, ao sol, à lua e às estrelas. O propósito é iluminar a terra, sendo que o sol governaria o dia e a lua governaria a noite. No segundo dia,
Deus faz a separação entre as águas e cria o firmamento. Quando chega lá no quinto dia, relacionado ao segundo, Deus cria os peixes que vão habitar as águas e as aves que vão povoar o firmamento. Primeiro o ambiente, depois aqueles que vão ocupar esse ambiente. No terceiro dia, Deus faz então ajuntar-se a terra seca e produzir árvores. E no sexto dia, Deus cria aqueles que povoariam essa terra, os animais e os seres humanos. E Deus não apenas cria, mas Ele lhes atribui um propósito, uma finalidade. É interessante pensarmos sobre propósito. Esse microfone que eu tenho na mão, ele tem um propósito. O seu propósito é captar a minha voz, transmitir esta voz para um amplificador, que eu não sei onde está, e esse amplificador, por sua vez, transfere para um alto-falante que te faz ouvir a minha voz com mais potência e com mais clareza. A finalidade desse microfone, portanto, é captar um som. Eu posso usar esse microfone como um enfeite de mesa. Eu posso usar esse microfone para segurar papéis numa mesa de escritório. Eu posso, de maneira lúdica, enfeitar esse microfone, colocar uns trecozinhos nele aqui e brincar com criança dizendo que é um sorvete. Mas eu saberei que isso não é o propósito desse microfone. O propósito dele é captar som e transmitir. Deus criou todas as coisas com um propósito. E aos animais, também aos seres humanos, Ele deu a princípio o mesmo propósito. Tanto o versículo 22, quanto o versículo 28, o propósito que Deus nos dá é: sejam fecundos, multipliquem-se, encham a terra. O mesmo que Ele deu aos animais no versículo 22. Entretanto, no propósito dado aos seres humanos, tem duas diferenças. A primeira delas é que somente os seres humanos foram feitos conforme a imagem do Criador. Esta ideia de imagem e semelhança é algo muito comum, ou era muito comum, no contexto no qual Gênesis foi escrito, que é o contexto do Antigo Oriente Próximo, das civilizações egípcias, da Mesopotâmia, dos acádios, dos sumérios. Era a ideia de quando um grande imperador estava expandindo o seu domínio, e quando dominava a nova terra, a sua primeira providência era construir um templo palaciano. Templo tem a ver com culto, palácio tem a ver com governo, as duas coisas sempre juntas. E ali ele mandava esculpir uma imagem de si mesmo, e estabelecia um rei sacerdote, que iria tanto conduzir o governo, a administração daquele novo território, quanto conduzir a adoração ao imperador, diante daquela imagem que o representava. Deus, o Senhor soberano, não criou e permaneceu, deixou uma imagem estática de barro. Ele criou uma imagem viva e andante. Adão e Eva, quando feitos imagem de Deus, eles foram feitos vice-regentes, vice-reis, representantes do Criador sobre a sua criação. Essa é a ideia de imagem e semelhança. Os representantes do soberano nesta criação terrena que ele havia acabado de criar e fazer. O outro distintivo, ou a outra diferença entre os homens e os animais nesse propósito dado por Deus, é que somente os nossos pais humanos receberam a autoridade por parte do Criador, versículo 28, de sujeitar e dominar a terra. Sujeitar e dominar a terra tem a ver com avançar e conquistar a terra. Faz parte do propósito de Deus para nós conquistar a terra criada pelo próprio Deus. Estas duas palavras, sujeitar e conquistar, são palavras de um contexto de realeza. Elas aparecem ou ocorrem no Antigo Testamento,
sempre no contexto de um rei ou imperador que está expandindo o seu território. Estas duas palavras ocorrem no Antigo Testamento, em alguns lugares, referindo-se a Davi, expandindo o território de Israel. Também a Salomão, consolidando o território do seu pai, conquistado pelo seu pai. Ocorrem, às vezes, referindo-se a um grande imperador nesse processo de avanço territorial. Sujeitar e dominar tem uma perspectiva, um aspecto real. Deus nos deu um propósito com um aspecto real de sujeitar e dominar a terra. Agora veja bem, era para Adão e Eva fazer isso, sujeitar e dominar, enquanto imagem do Criador. Portanto, à medida que eles fossem sujeitando e dominando, no sentido de domesticar a terra não domesticada, porque o Éden era um lugar, e tinha as terras do leste, para as quais Adão foi expulso depois. As terras do leste eram terras não domesticadas. Deus poderia ter criado toda a terra já totalmente domesticada, mas ele não quis. Ele quis atribuir um propósito ao homem de conquistar as terras do leste. É como no caso dos animais. Deus poderia ter criado todos os animais já com nomes, mas ele não quis. Ele quis que Adão participasse desse processo, nomeando os animais. Da mesma forma, ele quis que os seres humanos participassem da conquista das terras do leste. Entretanto, eles iriam conquistar estas terras não para si mesmos. O sujeitar e dominar a terra não era apenas a expansão do domínio humano sobre o restante da criação. Enquanto imagens representantes do Criador, eles estariam expandindo o domínio do Criador do Éden para as terras do leste. Nós temos aqui, portanto, nesta ideia de domínio, a raiz mais recuada nas Escrituras para o que posteriormente veio a ser conhecido como Reino de Deus. Sujeitar e dominar a terra era expandir o reino, governo de Deus, do Éden para o restante das terras do leste, ainda não domesticadas. Esta ideia de expandir o domínio, o reino de Deus, ela fica clara na expressão que faz parte do propósito dado aos seres humanos de encher a terra. A expressão encher a terra de Gênesis 1, 28, recebe expressões sinônimas ao longo das Escrituras. No capítulo 12 de Gênesis, quando Deus chama Abraão e inicia o estabelecimento de uma aliança com ele, Deus diz: através de ti serão benditas todas as famílias da terra. Todas as famílias da terra é uma expressão ligada com encher a terra. Toda a terra será cheia da bênção do Criador. Gênesis 18, 18 fala de abençoar todas as nações da terra. Êxodo 19 fala de alcançar com a bênção de Deus todos os povos da terra. Salmos 72, verso 8, ainda é mais explícito. Diz assim, num salmo messiânico, referindo-se ao Messias: domine ele, mesma palavra de Gênesis 1, 28, domine ele de mar a mar e desde o rio até os confins da terra. Confins da terra, a expressão que vai se tornar comum depois na literatura de Isaías e vai aparecer no Novo Testamento. Sofonias fala de todos os povos das nações. Jesus, ele diz em Mateus 24, 14, e será pregado este evangelho do reino, domínio de Deus, por todo o mundo, encher a terra, para testemunho a todas as nações. Olha a terra se enchendo da imagem viva da presença de Deus no seu governo. Vão e façam discípulos de todas as nações. Encham as nações com discípulos de Cristo. Vão por todo o mundo encher a terra. Pregue o evangelho a toda criatura, encher a terra.
e serão minhas testemunhas tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e usando a expressão de Salmos e Isaías, até os confins da terra. Deus, Ele nos criou e nos deu um propósito real. Nós participamos do ofício real de Cristo, junto com Ele, como Zazak nos disse, o acompanhando na expansão do seu reino, domínio do Éden aos confins da terra. Faz parte do nosso propósito, enquanto povo de Deus, conquistar a terra de Deus para o próprio Deus. No capítulo 2 de Gênesis, versículo 15, há um segundo aspecto desse mesmo propósito. No capítulo 2, o autor, ele detalha os versículos 26 a 28 do capítulo 1. É um detalhamento da criação dos seres humanos. E lá no versículo 15 do capítulo 2, diz que o Senhor Deus tomou o homem e o colocou no jardim do Éden para é um proposital. É uma palavra que indica propósito, finalidade, com a finalidade de cultivar e guardar. Cultivar e guardar. Novamente, um par bem interessante e específico de palavras. A palavra que aqui é traduzida como cultivar, e algumas versões traduz como lavrar a terra, a partir de Gênesis capítulo 4 até o final do Antigo Testamento, essa mesma palavra é invariavelmente traduzida como cultuar, adorar, ministrar e servir. Servir no sentido cultico, como Salmo 100, servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos a Ele com cântico. Tem a ver com liturgia, com adoração. É uma palavra especificamente do contexto, do significado bíblico de adoração. A palavra usada aqui, traduzida como guardar, ela ocorre no restante do Antigo Testamento como guardar o sábado, guardar a lei do Senhor, guardar os mandamentos do Senhor. É também uma palavra do contexto de adoração, de liturgia e sacerdócio. As duas palavras juntas, cultivar e guardar, elas ocorrem mais 10 vezes juntas no Antigo Testamento. E nas 10 vezes elas se referem ao trabalho dos levitas ou dos sacerdotes no templo, sendo que cultivar é traduzida nesses casos como servir ou adorar, e guardar tem a ver com cuidar das coisas do templo ou do tabernáculo. Nós temos duas palavras aqui, portanto, claramente do contexto sacerdotal. Cultivar era sim, em um primeiro momento, lavrar a terra, mas não somente isso. Não era o propósito de Deus que Adão simplesmente lavrasse a terra por lavrar, ou guardasse o jardim como um ato de vigilância apenas. Era cultivar e guardar o jardim como um ato de adoração ao dono do jardim. Era como um ato de culto ao Criador, o que depois Paulo, entendendo esse princípio, vai dizer: quer comamos, quer bebamos, ou façamos qualquer outra coisa, façamos para a glória de Deus. Esta é a ideia. Nós temos, portanto, no capítulo 1 de Gênesis, versículo 28, um propósito que o Senhor nos deu de conquistar a terra nesse viés real, de expandir o seu reino domínio, os valores do seu reino. No capítulo 2, nós temos um segundo aspecto desse mesmo propósito, que podemos chamar de um aspecto sacerdotal, de expandir, nesse processo de conquistar a terra, expandir a adoração ao Criador, de Gênesis até os confins dessa terra que está sendo conquistada. Esse aspecto duplo do propósito de conquistar a terra, ele se torna um fio condutor de Gênesis a Apocalipse. Acompanhe comigo. Já no capítulo 14 de Gênesis, versículo 18,
nós temos um relato acerca de Melquisedeque. Diz que Melquisedeque, ele era rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo. Tanto rei quanto sacerdote. Governo, adoração. Êxodo 19 diz: porque toda a terra é minha, dizendo o Senhor. E agora se referindo ao povo de Deus na antiga aliança Israel: vocês serão para mim um reino de sacerdotes. As figuras de rei e de sacerdote, elas estão presentes em todo o Antigo Testamento. Elas conduzem esta lógica do propósito de Deus real, sacerdotal, através das figuras do rei de Israel e dos sacerdotes no tabernáculo e no templo. Até quando chegamos em Isaías, um dos últimos livros do Antigo Testamento, e ele profetizando acerca do Messias no capítulo 6, verso 13, ele diz: ele mesmo, o Messias, edificará o templo do Senhor e será revestido de glória. Ele se assentará no seu trono, governo, e dominará. Gênesis 1, 28. E será sacerdote no seu trono. E reinará perfeita união entre ambos os ofícios, o ofício de rei e o ofício de sacerdote na pessoa de Jesus. Não por acaso, Jesus vem nos evangelhos exercendo esses dois ofícios de maneira muito clara. E o autor aos Hebreus, se referindo a ele, diz: porque você é sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque, rei e sacerdote. E agora Pedro, na sua primeira carta, capítulo 2, verso 9, agora se referindo ao povo de Deus da nova aliança, você e eu, a igreja, ele diz: vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real. Através da criação e através da nossa união com Cristo, nós recebemos esse propósito duplo, de aspecto real, expansão do reino de Deus, e aspecto sacerdotal, expansão da glória de Deus, nesse processo de conquistar a terra de Deus para o próprio Deus. Não por acaso, chegamos em Apocalipse, capítulo 7, verso 9, e diz que depois dessas coisas vi, e eis grande multidão, que ninguém podia contar, de todas as tribos, línguas, povos e nações, em pé diante do trono, governo, domínio, reino, e diante do Cordeiro, vestido de vestes brancas, com ramos de palmeiras nas mãos, e clamavam, literalmente adoravam, com forte voz, dizendo: aqui está o reino e aqui está a adoração. Mais claro ainda é o capítulo 5, versículo 10 de Apocalipse, 9 e 10. Digno é de pegar o livro e de quebrar os selos, porque foste morto, e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação, e para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. É intrínseco ao propósito que Deus nos deu enquanto seres humanos e enquanto seu povo, o aspecto de conquistar a terra, expandindo o reino de Deus e a adoração a Deus, até que se cumpra aquela gloriosa profecia de Abacuque 2,14, que toda a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. O Senhor já nos deu essa terra, conquiste-a, participando com Ele da expansão do seu reino e da sua adoração. John Piper nos diz que só existe missões porque em alguns lugares do mundo não existe adoração. Nós somos aqueles chamados para participar com o soberano dos reis da terra, da expansão do seu domínio para os confins desta terra, para que à medida que o seu reino avance, pessoas sejam redimidas, se tornem adoradores, o adorem e ele seja glorificado. É o propósito. Se nós não estivermos engajados nesse propósito, nós não estaremos alinhados com o propósito de Deus para nós.
se nós não estivermos efetivamente engajados nesse processo de expandir o reino de Deus aqui perto, onde nós estamos, e de colaborarmos com a expansão do reino de Deus nos lugares mais distantes do mundo, nós não estaremos alinhados com a vontade de Deus. E o pior, nós encontraremos outros propósitos não legítimos, não vindo de Deus, e ficaremos lidando com propósitos equivocados. Nós precisamos alinhar o propósito do nosso coração com o propósito do Deus eterno. E aqui eu queria pontuar 3 implicações breves para esse ponto. A primeira delas é que nós temos aqui um grande desafio na nossa frente. Quando entendemos que o Senhor quer ver o seu reino e a sua adoração espalhando-se até os confins da terra. E nós sabemos que hoje, em nosso tempo, ainda tem 7.000 povos não alcançados, dos quais 3.000 são os menos alcançados dos não alcançados. Ainda no nosso tempo, temos uma lista de 75 países com menos de 2% de evangélicos. Isso mesmo, 75 países com menos de 2% de evangélicos. 1.892 línguas comprovadamente carentes de tradução e sem nenhum versículo traduzido para elas. Temos um grande desafio na nossa frente. É preciso entendermos também que nós temos um grande privilégio, porque assim como Deus não precisava de Adão para dar nomes aos animais, mas Ele quis que Adão participasse dessa nomeação, Deus não precisa de mim nem de você para expandir o seu reino e a sua adoração, mas Ele nos dá o privilégio de participar com Ele, de acompanhá-lo, né, Zazá? De acompanhá-lo nesse processo de conquista da terra que Ele mesmo criou, que é dele por direito, e Ele mesmo está avançando rumo àqueles que nada ou pouco ouviram do Evangelho. E porque é o próprio Deus quem está avançando no conquistar as nações e a terra, eu gosto de dizer que o Evangelho, meus irmãos, é algo inevitável. Inevitável. Talvez 2 séculos atrás, olhavam para as Américas e viam aqui como o cemitério dos americanos. Quem já leu o diário de Simonton, fundador da Igreja Presbiteriana, ele registra os seus temores de vir para a terra brasileira e morrer de febre amarela, como de fato aconteceu. Mas anos depois, aqui estamos nós, uma nação repleta de crentes, de igrejas. E em 2004, a América Latina suplantou a Europa em número de evangélicos, tornando-se o continente mais evangélico do mundo. Pouco mais de 100 anos atrás, os irmãos europeus olhavam para a África e chamavam a África do cemitério do homem branco. Quando David Livingstone fez as suas excursões pela África, missionário, pesquisando a África, esta foi a perspectiva passada para a Europa. Um grande desafio, com muitas doenças, tribos selvagens, canibais. Em 2018, entretanto, a África suplantou a América Latina, tornando-se o continente mais evangélico do mundo. O grande desafio que nós temos hoje, o maior de todos, está localizado na Ásia. A maior concentração de países pouco evangelizados, a maior concentração de povos não alcançados e a maior concentração de línguas sem as escrituras está na Ásia. A maior concentração ou o maior número de países com fortes restrições para ingresso do evangelho, para a entrada de missionários, está na Ásia. As culturas mais complexas, as cosmovisões mais resistentes ao evangelho estão na África. Entretanto, meus irmãos, apesar de todas essas restrições e dificuldades, o evangelho está pipocando na Ásia. Igrejas nascendo Ásia fora, até nos países mais fechados e mais resistentes. Nós sempre ouvimos da Indonésia, é o país mais muçulmano do mundo. Eu estive lá no mês de maio, encontrei na Indonésia templos enormes, de megas igrejas, reformadas inclusive.
A igreja mais antiga da Ásia foi plantada pelos reformados holandeses, exatamente na Indonésia. E para surpresa de todos, além da China e da Índia, a igreja que mais cresce hoje na Ásia é a igreja da Indonésia, sob forte perseguição e restrição ao evangelho. Inclusive eu fui numa cidade no norte da Indonésia, onde tem ali uma mesquita, uma grande mesquita, com aquela torre impoluta, e os irmãos holandeses reformados construíram algumas quadras dali, um mega templo da igreja reformada, fez uma torre mais alta do que a mesquita e colocou uma cruz em cima daquela torre, de tal forma que você chega de frente da mesquita e você olha a mesquita e alinhado com a torre da mesquita tem uma cruz de trás dela. Seja Deus louvado. O país mais resistente na Ásia do mundo e na Ásia é Coreia do Norte. A impressão é que na Coreia do Norte não havia nenhum crente, porque não tem como entrar, não tem como ser crente. Mas ano passado a mídia nos surpreendeu. Um grupo de cristãos norte-coreanos foram descobertos, e aí 100 cristãos coreanos foram executados. E aí começou a se pensar, mas se não tinha ninguém lá, como é que 100 cristãos foram executados? A verdade é que somente em uma das regiões daquele país que não podemos mencionar, tem mais de 200 mil crentes clandestinos na Coreia do Norte. Deus seja louvado. Mais de 200 mil somente em uma região que sabemos, e muitos outros onde nós não sabemos. Na Coreia do Sul já tem 70 igrejas de norte-coreanos, só na Coreia do Sul. O evangelho é inevitável, não tem cultura que possa resistir ao evangelho, não tem governo que possa restringir o avanço do evangelho, não tem coração endurecido que em algum momento não renda a voz do Espírito Santo. Nós podemos avançar na conquista da terra, porque é propósito do Eterno que a terra seja conquistada e que o seu reino avance e que aqueles que não adoram, o adorem para a sua própria glória. É claro que quando falamos em conquistar a terra, não estamos nos referindo a conquistar todos da terra, nem todos os povos. Apocalipse não fala assim, diz que o Senhor escolheu e comprou para si pessoas de todas as tribos, línguas, povos e nações. E a boa notícia é que cada uma daquelas pessoas que foram compradas e pagas pelo sangue do Cordeiro Jesus, todas elas se renderão ao Cordeiro Jesus. Jesus disse no Evangelho de João, aqueles que o Pai me deu, todo aquele que o Pai me deu virá a mim. E aquele que vier a mim, de maneira nenhuma lançarei fora. Significa, não ficará nenhum para trás. Nenhum. Todos aqueles que foram comprados por Jesus, cujo sangue de Cristo pagou por eles, em algum momento eles ouvirão o chamado irresistível do Espírito Santo e se renderão a Jesus. Portanto, avance e conquiste, porque é propósito de Deus desde a criação que o seu povo participe do avanço do seu reino e da sua adoração. Agora, tem um detalhe. Estou falando aqui do propósito, do aspecto real desse propósito de Deus para a gente, o aspecto sacerdotal, mas tem um terceiro aspecto. Tem um aspecto profético. Jesus, ele exerceu 3 ofícios: o ofício de rei, de sacerdote e de profeta. E nós, enquanto seu povo, unidos a ele pelo Espírito Santo, nós herdamos e nós participamos desses 3 ofícios de Cristo. Porque como é que o reino de Deus pode se expandir e como é que a adoração a Deus pode ser promovida? De uma única forma. Jesus disse para Nicodemos que só tem uma porta de entrada para o reino. Essa porta chama-se novo nascimento. Como é que o reino se expande? Meus irmãos, o reino de Deus não se expande com ação social. O reino de Deus não se expande com desenvolvimento comunitário. O reino de Deus não se expande com ação humanitária.
nós não precisamos ficar perguntando se, como crentes, devemos ou não devemos ajudar o carente, assistir o necessitado. Nós não precisamos ficar perguntando, é óbvio que devemos, porque servir ao carente, assistir ao necessitado, é expressão do grande mandamento, de amar a Deus, amar o próximo, ponto final. Mas o reino de Deus não se expande com ação social, o reino de Deus só se expande com conversão. O reino de Deus só se expande à medida que pessoas nascem de novo, tornam-se súditas desse reino. Assim Jesus disse para Nicodemos, você só pode entrar no reino de Deus se nascer de novo. E Paulo, quando escreve para os romanos, ele nos dá a pista de como é que o Espírito Santo opera o novo nascimento das pessoas. Capítulo 10, versículo 17, ele diz que a fé vem pelo ouvir, não é? O Espírito Santo, ele usa a palavra para gerar fé no coração do perdido, para levar o perdido à conversão. E é quando ele converte por ter fé gerada pela palavra, é que ele se torna um súdito do reino e o reino se expande. E é quando ele se converte que ele pode se tornar um verdadeiro adorador. Porque olha para mim, somente quem tem o Espírito Santo no coração pode adorar a Deus de verdade, somente. Portanto, só os crentes podem apresentar a verdadeira adoração ao Senhor. Logo, existe um caminho, uma única forma do reino se expandir e de se promover a adoração. Chama-se pregação do Evangelho. A pregação do Evangelho, da palavra de Deus, é algo que está presente em diferentes contornos ao longo das Escrituras. E nós somos chamados para participar com Cristo nesse processo de pregar a palavra. Essa conquista da terra, de fato, é obra exclusiva de Deus. Só Deus pode conquistar a própria terra. Mas Ele nos deu uma pequena parcela de participação nesse processo, e a parcela de participação que nós temos é a pregação do Evangelho. Você quer conquistar a terra? Pregue o Evangelho. É assim que funciona. Não tem outro meio, não tem outra forma. É com a pregação do Evangelho. A palavra de Deus, ela é central nas Escrituras e na vida da igreja. Diz o livro de Gênesis que foi com esta palavra que o Senhor trouxe à existência tudo que existe. Disse Deus 9 vezes no capítulo 1 de Gênesis. O autor aos Hebreus diz que Deus não apenas trouxe à existência com a sua palavra, mas Ele sustenta todas as coisas pela sua palavra poderosa. Deus orientou que o homem usasse essa palavra ao nomear os animais. Deus orientou os nossos pais no Éden com a sua palavra. Deus se revelou aos patriarcas como Noé, usando a sua palavra. Deus chamou Abraão usando a palavra. Moisés, ele ouviu a palavra do Senhor. E quando Deus estabeleceu a aliança com o povo de Israel, uma das principais exigências era se ouvirem atentamente a minha voz. Os 10 mandamentos são as 10 palavras de Deus. Esta palavra que antes era oral, o próprio Deus a escreveu com seu dedo para um povo de tradição oral e um povo iletrado. E depois mandou que Moisés escrevesse e continuasse escrevendo esta palavra. O povo de Deus da antiga aliança foi orientado pela palavra. Lá em Deuteronômio o Senhor orienta que a palavra seja guardada no coração, ensinada aos filhos, falada em casa, no caminho, quando deitados, quando levantados, amarrada na mão, na testa, escrita nas portas, guardada no coração, na mente e diante dos olhos. O salmista elogia o homem cujo prazer está na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. O maior salmo das Escrituras, o Salmo 119, é um salmo de elogio à palavra de Deus. Nas sinagogas, o culto era centrado, a reunião das sinagogas, que eles não consideravam culto, era centrada na leitura e exposição das Escrituras. João diz que a palavra é tão importante que Jesus encarnou a palavra, é o verbo que se fez carne. Ele não apenas encarnou essa palavra, mas ele cumpriu o seu ministério pregando a palavra, enviou os apóstolos a pregarem a palavra. Os apóstolos entendiam que a sua prioridade era a oração e a palavra.
palavra. No Novo Testamento, nós vemos que os crentes, os não crentes são evangelizados pela palavra, os convertidos são edificados pela palavra, igrejas são consolidadas pela palavra. O crescimento da igreja é sinônimo do crescimento da palavra, lá em Atos capítulo 6. Os conflitos eram solucionados buscando na palavra, como em Atos capítulo 15. Os líderes eram encorajados a pregarem a palavra. Nós encontramos João, na sua avançada idade, exilado por causa da pregação da palavra, e outros irmãos em Apocalipse que foram martirizados por causa da palavra. Você quer conquistar a terra? Pregue a palavra. As Escrituras nos diz que a palavra, ela é a espada do Espírito. É a espada do Espírito. Nós, às vezes, damos nomes diferentes para a mesma coisa. Quando é para o não crente, nós falamos que é evangelizar. O que é evangelizar, ora essa? É pregar a palavra para o não crente. Aí ele se converte, dizemos, agora vamos discipular. O que é discipular? É ensinar a palavra para o novo na fé. Aí ele está discipulado, já é membro da igreja, agora vamos consolidar a igreja. O que é isso? É ensinar a palavra de maneira mais profunda. Agora vamos aconselhar uma pessoa, é aplicar a palavra a um problema na vida. Vamos disciplinar alguém, é usar a palavra para corrigir. Vamos restaurar aquele que está disciplinado, é usar a palavra para trazê-lo de volta à comunhão da igreja. Vamos treinar liderança, é ensinar a palavra para o vocacionado, e assim por diante. É a palavra. A palavra, ela é central na nossa vida. A palavra é a espada que o Espírito Santo usa para gerar fé no coração do incrédulo. É esta palavra que o Espírito Santo usa para fazer com que esse incrédulo se converta. A palavra é a espada que o Espírito usa para amadurecer o novo convertido. A palavra é a espada usada pelo Espírito para criar raízes no crente maduro. É a palavra que é usada pelo Espírito para nos fazer perseverar. Por isso que nós precisamos estar na igreja toda semana ouvindo a palavra e lendo a palavra em nossa casa. A palavra é a espada do Espírito para confrontar o nosso coração quando nós estamos em pecado e para confortar o nosso coração quando estamos em sofrimento. É a espada do Espírito que nos mostra o caminho, joga luz no nosso caminho, que clareia a nossa mente para entendermos. É esta palavra que é usada para despertar vocações. É esta palavra o único meio deixado pelo Criador para conquistarmos a terra para a sua própria glória. Então prega a palavra. Se você quer cumprir o propósito de Deus, de expandir o seu reino e a sua adoração, o meio é esse: prega a palavra. Prega a palavra para o seu próprio coração diariamente. Prega a palavra para a sua própria família. Prega a palavra para aqueles que estão perto. Compartilhe o evangelho de maneira criativa. Pense numa lista de pessoas que você conhece, escreva o nome dessas pessoas, ore por essas pessoas todos os dias, busque criatividade do Espírito Santo para compartilhar o evangelho para essas pessoas em algum momento. Tenha elas como motivo de oração, use as redes sociais e o WhatsApp para alguma coisa que presta. Mande uma mensagem bíblica, mande um versículo bíblico, escreva para a pessoa e diga: eu estou orando por você e por sua família. Tem alguma coisa pela qual eu deveria orar? No dia do seu aniversário, seja criativo. Ao invés de apenas fazer uma festinha com bolo e com coxinha, chame os não crentes, aproveite esse momento, diga: me dê um presente, venha participar da minha festa de aniversário. E na hora do aniversário, você lê um versículo, fala alguma coisa, testemunha de Jesus, chama um dos pastores da igreja, um líder de Jecói, um líder de célula, alguém que você conhece, para ir lá, pregar o evangelho, compartilhar o evangelho, porque é a única forma que nós temos para conquistar a terra que o Senhor já nos deu. Os irmãos aqui da oitava sabem da nossa caminhada na Amazônia. Nós servimos a Deus ali por 15 anos. E quando nós evangelizávamos os Yurupidé, aquele povo indígena lá no meio do mato, a gente, missionário, tem um negócio de estratégia, né? Nós percebemos um senhor, seu nome na língua deles é Hat, que quando ele fez o registro, ele foi registrado como Américo. O pastor Jeremias o conheceu.
pastor Adel, que também conheceu, alguns presbíteros da igreja estiveram lá. Seu Américo era o homem mais influente do povo. Ele morava numa aldeia, 2 aldeias acima daquela que a gente morava. E eu pensava, então, se o seu Américo se converter, o povo inteiro vai se converter. Então, nós o evangelizávamos de maneira bem intencional. Mas não entendia eu que os meus olhos estavam nele, mas os olhos do Eterno estavam no seu filho. Um menino baixinho, magrinho, franzininho, timidozinho, que eu nem ouvia a voz dele. E depois de um tempo evangelizando o seu Américo, a semente germinou no coração do filho do seu Américo, o Derriam, que foi registrado como Márcio, né? O Marcinho. Marcinho foi o primeiro a se converter. Acho que você não conheceu, né? Temos aqui um de São Gabriel, mas não conheceu. Marcinho foi o primeiro a se converter dos de Rupidé no final de 2011, ali no Vale do Rio Alpés, com 15 povos, 3 povoados e 116 aldeias. Não tinha nenhum crente naquela região. Um menino de 17 anos, o improvável, foi o primeiro a ter coragem e se entregar a Cristo. O discipulamos. Ele passou a amar a palavra de Deus. Amar a palavra de Deus. Ele estava sendo alfabetizado, aprendendo a ler. Ele terminou de se alfabetizar lendo as Escrituras. Nós estávamos traduzindo a Bíblia para a sua língua. Ele não tinha paciência para esperar. Ele desenvolveu o português, porque ele queria ler as Escrituras e rapidamente. E ele passou então a participar com a gente da tradução da Bíblia e porções das Escrituras para a sua própria língua. Terminou o ensino fundamental. A primeira turma de todo o povo a concluir o ensino fundamental. Prestou um vestibular, um processo seletivo para o Instituto Federal do Amazonas, num local perto da cidade, regime internato para fazer o ensino médio, passou em primeira chamada. E ele foi então estudar, fazer o ensino médio. E ali durante 3 anos, a gente o discipulava, ensinava a Bíblia, ele andava com a gente, ia para a igreja. E aquele menino passou a amar a palavra de Deus. No final daqueles 3 anos, tinha um pesquisador que estava naquela região, fazendo uma pesquisa, inclusive, sobre seus rios, o seu povo. E aquele pesquisador anti-evangélico, anticristão, antirreligioso de fato, fez de tudo para afastar o Márcio do evangelho. Na cabeça dele, nós estávamos ali destruindo a cultura do povo. E quando ele estava terminando o ensino médio, aquele pesquisador conseguiu uma bolsa de medicina em Cuba, para ele estudar medicina. E falou com ele, fez a maior propaganda: você vai ser médico, o primeiro médico do seu povo, tem que ir, não pode perder essa oportunidade. E ele então foi nos procurar, pedir conselho. Eu não ia falar para o menino, não vai fazer medicina, né? Eu disse: olha, você ora e fala com Deus, o Senhor vai te dar discernimento. Ele orou, lendo as Escrituras, buscou discernimento. Depois ele me procurou e disse: pastor, eu já tomei uma decisão. Eu já entendi que o meu povo precisa mais de um pastor do que de um médico. Eu não vou. Eu quero fazer teologia. Não partiu de mim, partiu dele, partiu do Espírito Santo. Eu quero fazer seminário, como é que eu faço? E aí, não querendo enviá-lo para longe, nós o enviamos para o Instituto Bíblico, que tem lá na cidade, bem pequenininho, bem simplesinho, e o acompanhávamos ali ao longo de mais 3 anos, agora estudando teologia. Enquanto ele estudava de manhã, à tarde estava liberado, tanto viajava comigo, quanto continuava traduzindo as Escrituras. Nesse processo de tradução das Escrituras, a sua paixão pela palavra só aumentava. Se tornou um exímio hermeneuta, intérprete das Escrituras, bom intérprete das Escrituras. E quando ele estava terminando agora o Instituto Bíblico, a igreja já estava nascendo lá na aldeia. A nossa expectativa, naturalmente, era que ele voltasse para a aldeia para pastorear os seus. Os jovens indígenas ali da cidade de São Gabriel estavam iniciando lá um polo da Universidade Estadual do Amazonas, algum curso. E chamaram ele e falaram: olha, vamos fazer um vestibular, um curso de arqueologia. Vamos fazer um vestibular, a universidade está vindo para cá. Ele foi e fez um vestibular para tentar, passou. Passou na primeira chamada, menino inteligente. E aí ele deu aquela balançada e falou: pastor, o senhor sabe, eu gosto muito de ler, de estudar, e aí eu tenho a oportunidade de fazer arqueologia aqui mesmo, eu estou pensando se eu volto para a aldeia, se eu fico aqui. Eu disse: meu filho, você ora a Deus, se o senhor falar fica aqui, você fica. Não tem problema não, a gente dá apoio. E ele foi orar ao Senhor.
Depois de uns 30 dias, o Márcio voltou e disse: pastor, eu já tenho uma resposta. Eu sei que o meu povo precisa mais de um pastor do que de um professor. Eu não vou fazer faculdade, eu vou voltar para a aldeia. Paixão pela palavra. Márcio voltou para a aldeia, deixou a faculdade, que seria uma coisa muito boa, voltou para a aldeia. E ali ele começou a desenvolver, então, a prática de pregação. Ele esteve aqui no Oitava, né, em 2018, eu acho, ainda bem na fase inicial, mas aquele menino, ele cresceu na pregação do Evangelho. No final de 2020, quando nós estávamos saindo ali, ele foi ordenado presbítero aqui pela Oitava Igreja, inclusive, se tornou, na prática, o pastor da igreja, e a paixão pela palavra tomou o Márcio de tal forma que o Márcio, quando magrinho, timidozinho, quando ele abre as Escrituras, ele se torna um gigante na palavra, pregador. Aí vai para a cidade, chega numa igreja cheia de militares, de brancos, né, de fora, e ele, indígena, muito simples, vindo lá do fim da floresta, com a sua sandália havaiana, o pastor chama e diz: o presbítero Márcio está aqui, vamos chamar para ele dar uma palavra. Ele entendeu que era dar uma palavra significa pregar, abriu a Bíblia e pregou 40 minutos. Deus seja louvado. E aí o que ele faz na aldeia? Levanta de manhã, vai para o centro comunitário, e aí tem as reuniões de tomar o mingau, coletiva, e antes não tinha isso. Ele falou: olha, é importante a gente agradecer a Deus. Então, antes do mingau, vamos fazer uma oração. E ele começou a fazer oração antes do mingau. Depois ele percebeu que não estava bom não, que tinha que ler um versículo antes do mingau. Então ele passou a ler um versículo e fazer uma oração. Mas depois ele percebeu que não estava bom não. Ele passou a ler um versículo, pregar 15 minutos e depois fazer uma oração. Moral da história: ano passado eu estive lá, batizei mais 8 filhos na fé do Márcio. Deus seja louvado. Deus seja louvado. E agora a gente está tendo que, eu continuo visitando lá, tem os irmãos do Amaragé, que está dando assistência. Na verdade, ele é obreiro aqui da Oitava Igreja, sustentado pela Oitava Igreja agora. E aí agora a gente vai, a última vez que nós fomos lá, nós tivemos que chamá-lo para ajudá-lo na liturgia. Porque quando ele não vai pregar, ele dirige o culto. E aí ele começa dizendo: irmãos, vamos ler um versículo aqui para começar o culto. Prega 10 minutos. Aí canta, irmãos, vamos ler um versículo agora para fazer confissão de pecados. Prega mais 15 minutos. Aí canta de novo: irmãos, vamos orar pelos enfermos. Os enfermos vêm aqui na frente. Lê um versículo, prega mais 20 minutos. Falei: Márcio, tem que deixar para o pregador. Mas ele se tornou um pregador tão incontido da palavra, que o seu povo está se rendendo ao Evangelho pela pregação dele. Olha aí. Márcia, sua esposa, colombiana, veio andando 30 dias pela floresta da Colômbia até a aldeia dele. Em 2019, nós tivemos a alegria de fazer o casamento deles, e agora tem a filha, que chama Marcilete, né? Marcilete é a irmã, chama Márcia. Deus seja louvado. E ele se tornou, então, esse pregador tão incontido da palavra, irmãos. Mês de abril, eu estive lá numa conferência, tinha umas 200 pessoas na sua aldeia, e eu tive a alegria de batizar mais 20 filhos na fé do Márcio. Mais 20. Você está entendendo o que eu estou falando? Você quer conquistar a terra, você quer avançar sobre essa terra que Deus fez, você quer cumprir o propósito real e sacerdotal de expandir o reino e a adoração a Deus? Pregue a palavra. É o meio que o Senhor nos deixou para conquistar a terra, e que o Senhor seja louvado.